Muito obrigado pelo convite. Eu acho que muito mais do que uma apresentação, isso vai ser uma grande conversa. E sintam-se à vontade a interromper e perguntar tudo aquilo que vocês considerarem pertinente. Tá? Se eu começar a ir muito para a área técnica, médico falando, às vezes nem a gente se entende. Então, por favor, levantem a mão, fiquem à vontade. Então, como eu fui apresentado, eu sou ortopedista, eu sou cirurgião de trauma ortopédico. E algumas vezes, quando a gente fala trauma ortopédico, a primeira coisa que vem em mente é, então ele opera motociclista, acidente por arma de fogo, queda de altura. É verdade, isso acontece com uma certa relevância, com uma certa prevalência, mas esse não é o trauma do cotidiano. Esse não é o trauma onde a grande maioria dos pacientes vão apresentar algum tipo de fratura. Por incrível que pareça, o trauma, principalmente numa população senil, ele acontece em ambiente domiciliar. Ele acontece naquela situação onde o indivíduo ele vive naquela casa nos últimos 20, 30 anos, ele conhece toda a casa dele e às vezes ele não presta atenção suficiente pela rotina que ele tem no dia a dia. Então aquele último degrau da escada começa a se tornar um degrau que ele desce a escada, sobe a escada e não presta atenção, aquela rotina do dia a dia tira a atenção dele às condições de risco. Além disso, no idoso, a alteração de acuidade, acuidade auditiva, acuidade visual, reflexos, capacidade de defesa, vão fazendo com que aqueles pequenos obstáculos do dia a dia tornem-se cada vez maiores. Então, aquela força que a pessoa tinha para subir um degrau maior, de repente ela não tem mais aquela condição muscular, aquela estabilização articular, e aquilo se torna uma armadilha. O que eu converso muito, eu faço parte do grupo de trauma de uma universidade aqui de São Paulo, e, por exemplo, acidentes de moto. Aquela pessoa que está a 300 por hora numa moto, numa estrada, ela é capaz de enxergar uma mosquinha, porque a parte sensorial, os reflexos dela, estão em máximo alerta. Ela sabe que qualquer falha, ela vai cair. Então, não é nessa situação que a gente encontra esse paciente. O paciente, muitas vezes, cai de moto, chegando em casa, onde ele já domina o ambiente, aquele trajeto que ele executa várias vezes por dia, e ele acha que ali nada vai acontecer. É exatamente essa situação. A analogia, embora eu acredite que acima dos 65 anos, o número de motociclistas já tenha diminuído bastante, mas é exatamente essa situação, onde você diminui a sua capacidade de interagir com o meio por considerar que aquele ambiente é um ambiente seguro. Então, os cuidados que a gente tem que ter. O conceito de casa segura não é um conceito novo. Estados Unidos, Europa, já tem esse conceito desenvolvido há muito mais tempo. Casa segura, por exemplo, para a população pediátrica. Aonde colocar os remédios, como fechar as gavetas, em que altura que você deve deixar os produtos de risco para uma criança engolir, ou o contato com facas. Tudo isso vem na casa segura. Particularmente na casa segura para o idoso, muda um pouquinho essa situação. A casa segura para o idoso é aquela casa onde você tem contato, disponibilidade desde tirar os sapatos, a maneira como você vai tirar os sapatos, você vai se sentar, aquele sapato que você geralmente pisa só no calcanhar, já tira o sapato e já vai dar o primeiro passo, você tropeça, você cai. E o idoso, o que ele tem de diferente? Cair sentado aos 20 anos, com uma estrutura músculo-esquelética, que aguenta muito bem a queda, sem diferença de nível, você andando e cair, o paciente idoso ele já tem, por alteração hormonal, por uma alteração degenerativa do sistema músculo-esquelético, fibra muscular, osso, cartilagem, um trauma de baixa energia pode ter uma repercussão muito maior. Então, o paciente idoso ele tem, geralmente, fratura na região proximal do fêmur, na região proximal do húmero, que é o ombro, aqui o quadril, e no punho. E a repercussão sistêmica disso, a condição que o paciente ele desenvolve, a condição clínica geral dele após essa queda, pode trazer repercussão sistêmica muito mais significativa do que num paciente jovem, que vai ter realmente uma fratura isolada. Mas na população acima dos seus 60, 65 anos, esse trauma ele não é isolado, não. A repercussão de outros órgãos pode trazer uma limitação para esse paciente muito mais agressiva. Como eu disse, em situações, em países que têm uma epidemiologia e que conseguem esses dados que eu vou discutir com vocês, talvez não sejam exatamente os dados brasileiros,
mas a ideia, sem dúvida alguma, é a mesma. Essa associação ela mostra que a cada 20 minutos, um paciente idoso ele acaba morrendo como consequência de uma queda. Então, não necessariamente no momento da queda, por um traumatismo crânioencefálico ou por uma fratura grave, mas a repercussão no organismo de uma fratura leva a cada 20 minutos um paciente idoso a morrer. Então, se a gente conversar aqui por 1 hora, a gente vai ter já um número significativo de 4 pacientes, 3 para 4 pacientes podendo morrer ao redor do mundo, vítima resultante de uma queda. Então, qual que é a medicina de qualidade que a gente tem hoje em dia? É medicina preventiva. Eu acho que as operadoras, a gente quando fala em custo, a gente tem que pensar muito em medicina pública, em gestão de recursos, onde a gente tem que investir o dinheiro para que o problema não ocorra. Toda vez que falha isso e acontece uma fratura, alguma coisa no processo de tratamento, ou no processo de contato com o paciente falhou. Então a gente não conseguiu prevenir a fratura aconteceu, o custo de internação, o custo de órtese e próteses, o custo de reabilitação desses pacientes. Se a gente for pensar ainda num paciente em plena idade elaborativa, pacientes mais jovens, existe uma família por trás disso daí que às vezes não vai ter, né, o salário no final do mês, o pagamento de escola, de comida. Então existe muito mais coisa envolvida numa simples fratura, né? Então esse ainda não é o perfil do idoso que a gente trata. Como eu disse para vocês, não é esse o perfil do idoso que vai ter uma fratura estatisticamente relevante, embora isso esteja se modificando com o passar do tempo. Eu tenho pacientes no consultório que aos 70 anos, com uma fratura do fêmur, ele me pergunta: doutor, eu tinha treino para correr a maratona. O senhor acha que eu vou correr a maratona ainda? Ou eu vou correr a meia maratona? Quando é que eu volto para o baile da saudade? A intenção é essa. A cirurgia para o paciente idoso não é só tirá-lo da cama o mais precocemente possível. É tentar reabilitá-lo e tentar introduzi-lo à mesma situação que ele tinha, à mesma condição social que ele tinha antes da fratura. Então, quanto maior é a demanda funcional do paciente, quanto maior é a atividade dele no cotidiano, maior é o risco, ou maior é o desafio para o cirurgião ortopédico. Os clínicos, os geriatras, os cardiologistas, eles fizeram, através de tratamentos, que a expectativa de vida aumentasse muito. E o sistema músculo-esquelético, ele não necessariamente acompanhou essa mesma evolução. Então a gente corre a gente corre atrás, né, do trem aí da longevidade, talvez de uma forma um pouquinho diferente. A gente corre atrás de prevenir o problema. E os clínicos não. Eles te dão longevidade, eles conseguem fazer um tratamento onde a expectativa de vida aumente muito. E essa velocidade nem sempre é proporcional. Então, como eu disse para vocês, essa situação ela ocorre entre 80% a 90% dentro do ambiente domiciliar. Seja porque a maior parte do idoso, né, a grande porcentagem dos idosos permanecem um tempo maior dentro de casa, seja porque essa é a situação, como eu disse anteriormente, a interação, o reflexo de defesa, ele não está máximo nesse momento, porque é um ambiente que você domina, é um ambiente que você passa a maior parte do tempo. Ninguém vai atravessar a Avenida Paulista aqui, ou não deveria, né, teclando no celular, só conversando. Você sabe que aquela é uma situação de risco, então você vai olhar muito antes de atravessar, você vai esperar o semáforo fechar, e aí sim você atravessa. Em casa não, você vai estar no telefone aqui cozinhando, de meia, descendo e subindo uma escada que é lisa, e falando, e você se expõe a uma situação de risco, às vezes, muito maior. 20% das quedas estão associadas a fraturas ou traumatismos cranianos. Nos Estados Unidos, isso tem um custo envolvido ao redor de 34 bilhões ao longo do ano, entre prevenção e terapêutica, né? Então é um valor alto, existe um provisionamento na gestão de saúde pública alto, porque a gente sabe que qualquer momento que houver falha nesse processo de prevenção, o custo envolvido na terapia é muito maior. Como eu disse para vocês, às vezes as pessoas discutem o que é uma prótese, o que é uma haste, o que é um pino. Na situação da esquerda, isso daqui, ó. Isso aqui é uma prótese de quadril. É um paciente que teve uma primeira queda,
teve uma fratura na região mais proximal do quadril, que se chama fratura do colo do fêmur, onde o risco de necrose, o risco da cabeça femoral, que é esse osso da coxa, morrer por falta de aporte sanguíneo, a quantidade de sangue que chega na cabeça femoral é muito alta. Então, uma fratura no colo do fêmur faz com que esse paciente possa ir para uma prótese total de quadril. A região proximal do fêmur é retirada, essa região que a gente chama de acetábulo, ela é raspada, né? E aí houve uma substituição de todos os componentes, o componente femoral e o componente acetabular. Essa outra fratura é uma fratura mais baixa, é uma fratura onde a quantidade de sangue que chega na cabeça femoral, ela é preservada. É uma fratura que tem um potencial de consolidação muito alto. O que opta nessa situação é por preservar a cabeça femoral e colocar um implante dentro do osso para que esse quadril seja reestabelecido com uma cirurgia muito menos invasiva, muito menos agressiva. Então, às vezes, isso é discussão técnica, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, para esse paciente seria melhor uma haste de fêmur do que uma prótese de quadril. E caem todas as discussões em gestão de saúde, onde a gente discute custo, né? Ah, esse implante é caro, esse implante é barato, ou dá para fazer esse, não dá para fazer o outro. E tem uma discussão técnica envolvida. Quando me perguntam, puxa, mas você não acha caro um implante como esse? Caro eu acho um paciente idoso deitado numa cama sem conseguir andar. Isso é caro. Caro é um paciente que fica com alguma lesão funcional e não consegue retornar à atividade do cotidiano dele e diminui a expectativa de vida por causa de uma fratura. Isso é caro. Agora, eu ouvi uma frase muito boa, eu gosto muito, né? A vida não tem preço, não tenho dúvida, mas medicina tem custo. E esse custo tem que ser muito bem racionalizado para que a gente consiga operar o maior número de pessoas com o custo mais baixo e um melhor resultado. Eu acho que essa é a medicina que todo mundo tem que seguir. Melhor qualidade de prestação de serviço, o custo mais baixo, reproduzível e que possa financiar a saúde de todo mundo. Não adianta só um ter acesso. O acesso tem que ser universal. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes uma fratura como essa faz com que o paciente possa ir embora do hospital após o tratamento andando. A carga, o peso que você projeta em cima de um implante como esse, permite o paciente colocar um andador e voltar a pisar. Por que a gente quer isso rápido? Porque um paciente idoso com uma fratura do fêmur, deitado, ele começa com alteração de padrão respiratório, ele começa com infecção urinária, alteração cognitiva de ficar fora de casa, né, num ambiente que ele não domina, ele rebaixa o nível de consciência, ele começa a ter uma série de repercussões, principalmente vasculares, risco de embolia, risco de trombose, que o quanto antes a gente operar esse paciente, mais rápido ele sai dessa situação. Uma prótese de quadril é uma cirurgia mais agressiva, é uma cirurgia aberta. Essa a gente consegue fazer minimamente invasivo. Lá no hospital, a gente desenvolve muita técnica minimamente invasiva. Então, essa é uma cirurgia que, por maior que seja o implante, o paciente ganha um cortezinho aqui, 2 furinhos na coxa, a gente coloca tudo isso por dentro, e o paciente já tem a capacidade de, já no pós-operatório, movimentar e tentar ficar de pé. Nem sempre ele consegue fazer isso de imediato, porque dói, incomoda. Mas progressivamente ele vai reabilitando de uma forma muito melhor do que se a gente deixasse esse paciente acamado e depois disso começasse a fisioterapia. A gente também tem um grande desafio, e eu opero muito idoso. As minhas vozinhas, a gente acaba criando uma empatia muito grande. Eu não gosto muito de ficar, né, tirando o potencial de morte que uma fratura como essa tem. Eu acho que a sinceridade ela tem que existir, mas ela tem que ser baseada em confiança. Qual que é o grande problema dessa fratura? Eu não espero encontrar um paciente com seus 70, 75 anos que faça 120 no supino, que tenha pressão perfeita, diabetes absolutamente controlado, nenhuma cardiopatia, função renal. O paciente ele é assim pelo processo fisiológico, pelo processo natural de envelhecimento. E qual que é a melhor condição para operar esse paciente? É quando ele chega. Então esse paciente ele tem um risco aumentado, porque essa é uma fratura prevalente no paciente que já tem algumas comorbidades, ele já tem algumas doenças. E não dá para, numa situação como essa, internar o paciente, esperar ele ficar com todos os exames perfeitos para o risco cirúrgico ser baixo.
Do mesmo jeito que, como ortopedista, eu me especializei em fraturas, né, em trauma no idoso, na minha equipe a gente tem um anestesista com especialidade em anestesia geriátrica. E a maioria das vezes ele fala, Coco, meu sobrenome é Coco, todo mundo me chama de Coco. Então, Coco, se a gente tivesse operado esse paciente ontem, teria sido melhor se a gente tivesse do que operasse com 2, 3 dias de evolução. O paciente idoso, ele nunca interna com essa situação e apresenta uma melhora clínica muito grande para depois operar. Ele chega na melhor condição clínica que ele tem. Ele é hipertenso, ele é dislipidêmico, ele é cardiopata, ele é nefropata, ele faz diálise. Não é que dá para esperar tudo isso ficar perfeito e aí sim a gente tem um risco anestésico baixo. Sempre dá certo? Não. O paciente ele pode ter intercorrências intraoperatórias, mas o custo-benefício entre operá-lo no primeiro momento e esperar compensar tudo que ele apresenta para depois operar, não justifica. Esses pacientes eles ficam muito tempo acamados, eles começam com alteração respiratória, risco de infecção. Então é uma fratura grave, é uma fratura que pode levar à morte. E se a gente não operar, esse paciente vai morrer e esse paciente ele vai ter um desfecho intra-hospitalar muito mais agressivo. Então não pode acontecer. Vocês viram que né, a divisão é muito tênue para a gente poder operar numa situação ideal ou não. Né? O risco cirúrgico ele sempre vai ser alto. Por isso que a gente tem que investir em coisas que não aconteçam. Esse paciente não pode ter essa fratura. Uma fratura para o membro superior é um pouquinho diferente. Um paciente aos seus 80, 90 anos, se ele não levantar a mão até o teto, mas chegar a mão até aqui, ele faz a vida dele, ele toca a vida dele sem problema nenhum. Fratura de membro inferior não te dá essa opção. Fratura de membro inferior, o tratamento é cirúrgico, para tirar o paciente da cama o quanto antes. Então, o que acontece no processo de envelhecimento? Esses reflexos de defesa que eu comecei conversando com vocês, eles não têm mais a mesma resposta, a velocidade ou mesma percepção das coisas. A acuidade visual, então, tem um trabalho lá da Escola Paulista onde a gente associa a queda e a dificuldade visual que o paciente tem. Então é muito comum o paciente idoso apresentar o óculos, né? E às vezes não põe o óculos, eu só vou até o banheiro, só vou até a cozinha. É o suficiente para uma queda. Vocês vão ver que quarto, banheiro e cozinha envolvem quase 90% dos locais mais comuns de queda. Então a força muscular, aquele apoio, aquele corrimão que era de enfeite, não é mais. Precisa apoiar no corrimão. E as escadas que não têm corrimão não são escadas seguras. O apoio do lado do vaso sanitário para conseguir abaixar e conseguir levantar o quadríceps, que é esse músculo da região anterior da coxa, ele é muito importante para estabilizar o joelho. Com o passar do tempo, toda vez que você dobra o joelho e dobra o quadril sentado em poltronas um pouquinho mais baixas, dão muita dificuldade para o paciente conseguir colocar o pé no chão, o apoio inteiro. Ele tem, às vezes, que projetar o corpo para frente, apoia aqui no braço para conseguir levantar, ou precisa de ajuda. Qualquer falha nesse processo para estabilizar, ele cai. E o que era para nós, eu tenho 41, então toda vez que alguém conversa, fala assim, você já não é tão novo assim não, já tem que tomar cuidado. É verdade, a gente tem que se programando. Mas toda vez que você vai se levantar, que você vai se acomodar, você vai percebendo que você vai começar a usar cada vez mais estruturas que você não usava para poder ter o mesmo resultado. Quando qualquer um desses processos falhar, o braço não está tão forte, o quadril já não encaixa direitinho, o teu risco de queda aumenta. Se eu cair aos 40 anos, eu ainda aguento. Mas aos 65, já começa a ter um risco maior de fratura. Você aguenta, certeza. Isso aí. Então, eu vou chegar nesse ponto. As armadilhas de dentro de casa. Então, por exemplo, na entrada. E isso serve de exercício para cada um olhar o seu ambiente agora. Imaginar você na sua casa, né? Os pontos de armadilha que a gente vai começar a conversar. Você sai para fazer compra, você sai para fazer sua rotina de ginástica. Aí quando você chega em casa, seja no final do dia, você já não consegue enxergar exatamente a chave que era, porque o óculos, porque cada um tem uma desculpa. Eu ouço cada que vocês não fazem ideia. Aí coloca a chave, não consegue, as maçanetas que são a bola não consegue ter a mesma pega, precisa daquela outra pega, o tapetinho na entrada, o degrau na entrada, a falta de iluminação.
começam a tornar a pessoa impaciente para conseguir abrir e força a porta e não tem força, a porta abre, cai de joelho, fratura. Então a entrada de casa é um ambiente, o tipo de pavimento, né, o piso, se não é, não dá para ter azulejo mais, não dá, azulejo molhado vai cair, não tem como. Então precisa de algum lugar na entrada que tenha algum grau de atrito, né? Seja no tapete, o tapete com borracha embaixo, preso, para o tapete não escorregar. Então a entrada de casa de cada um de vocês tem que ser avaliada para que isso não aconteça de rotina. Sala. A quantidade de móveis que existe numa sala, para você achar o controle remoto, aquela almofada que está no chão, e acha e não acha, começa a andar e anda ao redor da mesa e tropeça. Então a sala é uma armadilha muito grande. O tipo de piso, a quantidade de cadeiras, a quantidade de objetos que podem se interpor no teu caminho. Quem tem ainda cachorro pequeno, nossa, de cachorro pequeno eu já vi vários. Chega quando você entrou, né, entrada da casa, voltando, você para tirar o sapato e o cachorro vem te falar oi. Se é pequeno, você pisa no cachorro. Se é grande, o cachorro te derruba para trás, porque ele vem para cima, né? Então, é outro fator que tem que tomar muito cuidado. Cozinha. Cozinha, o raciocínio é como o banheiro. Água e sabão. São dois grandes vilões que a gente tem em casa, né? E a avó... Primeiro, quem aqui mora sozinho? Só o casal ou o viúvo, mas que mora sozinho, que os filhos já não moram mais em casa. É relevante, é estatístico isso. Quando você mora sozinho, você tem alguns problemas. Primeiro, você tem que ser independente para fazer tudo. Da sua comida, do seu banho. Ninguém basicamente vai te ajudar para fazer as coisas porque você está sozinho em casa. O risco de queda aumenta à medida que você tem que transitar cada vez mais dentro de casa. A dificuldade de conseguir socorro é muito grande quando você mora sozinho. Então a gente sempre orienta, do lado do telefone, os contatos principais, seja de uma vizinha, seja de corpo de bombeiros, SAMU, resgate, operadoras. Você tem que ter um acesso que não pode sair do lado do telefone para te ajudar na solicitação de socorro. Isso é muito importante também. Esses cuidados, assim, ó, esse banquinho assassino é uma coisa... O copo, ele se torna, para quem tem lesão tendínea no ombro, um obstáculo muito grande. A roupa no varal se torna um obstáculo muito grande. Não dá mais para levantar o braço com a mesma amplitude que tinha antes. O copo não precisa ficar lá em cima. O copo você usa muito, o copo tem que ficar embaixo. Muito mais fácil você curvar um pouquinho o corpo do que precisar colocar um banquinho para pegar aquele copo ou pegar aquele prato. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando... Eu não gosto do termo ranzinza, não é isso. Mas a gente vai se tornando assim, eu como naquele prato há 20 anos, o meu prato é aquele, eu quero comer naquele prato. E depois que você lava, você guarda aquele prato no lugar mais difícil da casa, porque ele sempre ficou ali. Aí você tem que pegar aquele prato. Aí um começa a procurar as coisas dos outros, não acha e põe em lugar diferente. Você perde a autonomia, você perde o reconhecimento da tua região. Em casa, no quarto, tem que tomar muito cuidado com essas extremidades, né? esses pontos de colisão. A queda em estrutura que tem essas quinas, ela geralmente vai fazer um cisalhamento, ela vai fazer um corte. É um ponto de impacto muito, muito perigoso. Precisa de uma luz do lado. Tem que ter uma luz do lado. Ou aquela que fica direto na tomada, ou um abajur que seja fácil o contato. Você não precisa, mesmo de olhos fechados, mesmo antes de colocar o óculos, antes de ligar o aparelho auditivo, você já vai só esticar a mão e acender a luz. Agora para os homens. Vai ter que levantar, às vezes, 3, 4 vezes à noite para fazer xixi. A próstata vai aumentando. Não consegue fazer tudo de uma vez. Então vai acumulando. Levanta uma vez. Deu certo. Sucesso. Levanta a segunda vez. Aí você já ouve a sua esposa fazer... Levantou de novo. Terceira vez. Chega uma hora que você não vai acender mais a luz. Você não quer incomodar. É nessa que vai ter uma fratura. Precisa de luz. Não dá. Você não enxerga. Você não tem o mesmo controle, a mesma capacidade de equilíbrio. Ainda mais se você tiver ainda acabado de acordar.
Acordou, não vai levantar direto, vai ter que ficar sentado um pouco na cama. Existe uma coisa chamada hipotensão postural. De ficar muito tempo deitado e você levantar muito rápido, existe um desequilíbrio ainda entre a função cardíaca e a pressão. Então, até você equilibrar isso daí, você pode ficar um pouquinho tonto. Se levantou muito rápido, aumenta o risco de queda. Aumentou o número de vezes que vai ao banheiro, aumenta o risco de queda. Então, precisa de luz, tem que aumentar. Tem que mostrar o ambiente, tem que ser iluminado. Não pode ter nenhum dispositivo no meio de rotina. Os chinelos, os chinelinhos assassinos. Seja porque ele tem aquela borracha que já está velha, mas eu gosto daquele chinelo que eu ganhei com aquele prato, que fica no mesmo lugar. Só pode ser aquele prato, só pode ser aquele chinelo. Então, aquele chinelinho que vai ficando velho, ele não tem mais a capacidade de aderir no chão. Ele escorrega. O chinelo tem que ser alguma coisa fácil de colocar. Tem a alça que passa atrás, tem a alça que passa em cima, a sandália, o fecho do lado. Não é para pôr esse chinelo de rotina. Aquela é uma sandália que você vai pôr quando você vai sair. O chinelo prático de colocar, você tem que conseguir colocar ele sentado. Você tem que conseguir sentar e tirar ele com facilidade. Então você vai tropeçar. Essa parte da cama com os lençóis. E coloca um lençol, depois põe o outro, e põe um cobertor, e na hora que vai deitar e vai levantar, levanta o cobertor e não levanta o lençol, vai tirar a perna, prende o pé, cai da cama. Fratura do punho, fratura... Existe uma porcentagem muito alta de pacientes com fraturas e traumatismo crânioencefálico, né? Que é como eu mostrei para vocês. E às vezes esse traumatismo crânioencefálico faz um cortezinho, sangramento. Eu já tive pacientes que caíram, tiveram o corte, levantaram por causa do corte, não tinham fratura nenhuma e não enxergavam direito por causa do sangramento. E um cortezinho pequenininho na região do olho sangra demais. Embora o corte seja, às vezes você põe um band-aid aqui, tá novo. Mas esse sangramento dificulta ele enxergar, ele cai e aí sim ele tem a fratura. A mala da viagem. Ah, meu filho vai passar, vai me pegar de manhã, eu vou para o sítio, no final do dia ele me deixa, e a gente faz isso com uma certa rotina. Mas se faz com uma certa rotina, a mala não tem que ficar lá em cima no armário, tem que ficar num lugar prático. E a gente vai tendo, como ela comentou, o acunhamento, a diminuição de altura do corpo vertebral, e a gente vai ficando cada vez mais baixinho. Vai curvando os joelhos, fletindo o joelho, aumentando essa curvatura torácica. Vai ficando mais baixo mesmo. E a mala vai ficando mais alta. A mala cada vez mais alta vai precisar não só de uma cadeira, vai precisar de duas. E aí começam... Isso aqui não é acidente. Isso aqui é prenúncio que alguma coisa vai acontecer. Pode não ser naquele momento, mas vai ser no próximo. Não pode acontecer isso. O tapete é outro que é extremamente frequente, né? Seja porque ele escorrega, seja quando não escorrega, porque você entra com o pé por baixo dele, porque ele fica alto. E tchau, cai mesmo. O antiderrapante que é o ideal. O banheiro. O banheiro é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado. Esse aqui é a idealização de uma das situações mais seguras, onde não há box, não há banheira. Essa banheira onde você tem que dar um passo, tem que subir muito a perna para poder entrar no box e tomar banho, ela é uma situação de risco muito grande. A maioria dos pacientes que escorregam, caem e ficam no banheiro. Isso quando a porta não fica imediatamente atrás onde a pessoa caiu. E ninguém consegue abrir a porta. Então é um cuidado grande. Banheiro é alguma coisa muito perigosa. E aquele paciente idoso que às vezes já tem até marca-passo, faz aqueles banhos de imersão. Não, mas eu fico só com a cabeça para fora, só segurando aqui. E já tem uma hipotensão, porque a água quente faz vasodilatação, a pressão ainda cai mais, ele pode rebaixar. Já teve casos de afogamento em banheira. Paciente que pode tomar banho sentado é a forma mais segura. Ele sentado para lavar os pés. Antigamente tinha um pouco mais de equilíbrio para fazer isso daqui. Aí agora tem que curvar o corpo para frente para limpar os pés, fazer higiene. Não consegue na mesma forma, porque ele tomba para frente. Então esses banquinhos, ele fica sentado, ele vira um pé, lava, puxa o outro pé, lava, depois fica de pé, com barras de apoio, tanto próximo do chuveiro quanto para a saída.
as cortinas que colocam assim ao redor, elas facilitam que não tenha o escoamento da água para fora do box. E ela facilita muito o resgate de pacientes que tenham queda dentro do box. E facilitam muito o fato de não ter trilhos para o paciente ter que dar um passo maior. Só que tem que tomar cuidado que essa cortininha seja colocada de um jeito que o escoamento da água realmente seja para dentro do box. Porque se for para fora do box e inundar o banheiro, o risco de queda também aumenta. Então tem que tomar cuidado. O apoio, o corrimão de apoio, tanto para o vaso sanitário quanto para o box. Tomar cuidado no banheiro. É uma sede muito frequente de fraturas. Então, eu não coloquei na mesma apresentação, mas eu vou colocar uma outra aqui, porque eles são salvos em dispositivos diferentes. Ela não ia rodar junto. Mas aqui, ó, mostra... Por que a gente coloca a fratura do fêmur no idoso, né? Porque, como eu falei para vocês, é muito incapacitante uma fratura dessa região proximal. Ela é mais prevalente do que no húmero, no ombro e no punho. Mas o que é mais agressivo é que pode levar à morte. Uma fratura no punho, num paciente de 90 anos, ele faz tricô do mesmo jeito, faz crochê do mesmo jeito, pode ficar com alguma limitaçãozinha, mas a qualidade de vida dele não fica tão diminuída. O que ele tem dificuldade, a gente já pode adaptar com outras ferramentas. Essa é uma projeção que me preocupa. Aqui ele mostra a projeção mundial de fraturas no quadril ao longo do mundo. Então, se a gente olhar, até 2050, principalmente na região, né, da Ásia, a gente vai ter um aumento muito relevante, muito significativo, seja pelo envelhecimento da população, seja pela exposição aos fatores de risco. E no Brasil, né, nessa verdade, isso daqui é para a América do Sul, também não é pequeno, é muito grande. O envelhecimento na população da Europa, ele já é um pouco mais antigo. Então vai aumentar, mas não na mesma proporção do aumento da expectativa de vida dessas outras regiões. E quem é o perfil? O perfil principal das fraturas da região proximal do fêmur? É a mulher. Por que mulher? Porque Deus é justo? Não. Por que a mulher? Porque a alteração hormonal que existe nas mulheres, principalmente pós-menopausa, ela desequilibra muito o que a gente chama de turnover ósseo. Que o osso é uma estrutura altamente vascularizada, chega muito sangue, ele produz muito osso e, ao mesmo tempo, ele reabsorve muito osso. Então, é uma estrutura que está em constante formação e absorção. Na mulher, com alteração hormonal, principalmente pelo estrogênio, progesterona, acontece desse turnover ósseo ser um pouquinho diferente. E o que prevalece é a absorção, embora ainda exista reposição. Então eu vou aumentar a quantidade de cálcio que eu vou comer. Nem sempre isso ajuda, muito pelo contrário. Às vezes